Olá, boa noite. Boa noite a você que agora está nos assistindo. A gente está hoje estamos hoje reunidos para nesse culto de adoração, nesse culto de oração também, para a gente possa unidos, não próximos, em corpo presente, mas através da internet, através desse meio de comunicação, para que a gente possa dividir com cada um de nós pedidos de oração, agradecimentos e outras coisas mais também. Eu quero, nesse momento, pedir para que você curve a sua fronte, para que a gente possa orar a Deus, clamando a sua presença, presença do seu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Curve a sua fronte nesse momento. Amantíssimo Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos deste. Estamos aqui agora, nessa noite, reunidos aqui, e queremos pedir, Pai, pedir o Teu perdão por qualquer pecado que tenhamos cometido, qualquer falha que tenhamos, Pai, cometido no dia de hoje, em qualquer outro momento. Perdão, Pai, tenha misericórdia de nós. Isso é primeiramente o que eu quero lhe pedir, Pai. Também quero lhe pedir para que nesse momento o Senhor se faça presente, que o Teu Santo Espírito esteja agora no coração de cada pessoa, no meu, no do pastor, no do Jade, no pastor Serleson, também no coração de cada pessoa que está agora nos assistindo, que está agora ansiosa para ouvir a Tua palavra e ouvir a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Pai querido, vem nos trazer conforto, confiança em Ti, nas dificuldades que temos que enfrentar, nas lutas que travamos dia após dia. Que possamos, Pai, ter a certeza sempre que o Senhor luta conosco, está ao nosso lado, e de que a vitória é certa quando nós lutamos contigo. Que não há razão para ter medo do inimigo, do mal, de nada que possa estar à nossa frente, porque maior do que aquilo que enfrentamos é o Deus a qual nós servimos. Pai querido, também quero pedir pelas pessoas enfermas, doentes, físicas e espiritualmente, que estão vivendo dias difíceis nesse período de pandemia. Quero pedir, Pai, pelas famílias também que têm sofrido com suas pessoas próximas, que talvez estejam internadas em hospitais, lutando pela vida. Pai querido, o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido firmes em pé. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa continuar a nos manter firmes em pé e ter sempre um coração agradecido por tudo que o Senhor faz por nós. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento eu quero convidar você a louvar conosco. Não há como estar reunidos para engrandecer e louvar a Deus se não tivermos como louvar. Precisamos louvar a Deus, é importante. Deus se alegra quando nós louvamos a Ele, principalmente quando o louvor Ele é sincero. Convido você a cantar o hino Além do Rio. Vai aparecer na tela para você a letra. Eu tenho certeza que você sabe a letra e vai cantar com a gente. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias.
que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Amém. Além do rio, existe um lugar para cada um de nós. Promessa maravilhosa que após passarmos as dificuldades, as lutas que temos, há um lugar onde moraremos com o nosso Senhor. Cantaremos agora o hino Eu Não Me Esqueci de Ti. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida tem. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir
Amém. Seguindo ainda nessa temática da volta de Cristo, nós vamos cantar a música que fala da breve vinda dele, que breve ele virá. Cantamos que ele não se esquece de nós, que ele virá outra vez para nos levar, e esse um dirá que em breve, esse dia que ele irá nos buscar, está muito perto. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. As nações e depressa anunciar, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, Breve Jesus voltará. ondas do mar a canção entoai, Breve Jesus voltará. breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Breve, muito em breve ele virá. Amém por isso. Esse é um momento também agora especial. Eu quero também convidar você a participar. Momento de pedidos. E através do YouTube você pode estar comentando, fazendo o seu pedido, o seu agradecimento. A gente vai estar lendo alguns deles aqui. E caso você ainda não tenha participado, não tenha ainda comentado e queira, sinta no coração o desejo de compartilhar, sinta-se à vontade. A gente pode escrever, nós iremos ler e orar por cada um desses pedidos aqui. Nós temos aqui também a Renata Santos, que pede orações para o Gilson, que foi internado na segunda-feira, e o estado é grave, mas não é Covid. A gente vai orar sim, que são tempos difíceis, questão de internação, e temos certeza que se for da vontade de Deus, Ele fará o melhor. Temos a Aldaleia, que pede oração pelos irmãos da primeira Igreja Batista Jardim América, em Itaguaí, que perderam o pastor Paulo Rosendei por conta de Covid. Nós também oraremos também pela igreja, familiares desse pastor Paulo Rosendei, Igreja Batista Jardim América, em Itaguaí. Deixa eu ver mais aqui. Tem também a Ana Cláudia, que pede oração pela família da Renata, e pela recuperação do Gilson, mais um pedido aqui. Tem também o Temístocles, que agradece a Deus pelas inúmeras bênçãos e pede que os irmãos continuem orando pela Maria Luísa, que está com câncer, e pelo amigo também do Temístocles, o Sidney, que está com Covid e está internado. Nós oraremos sim, Temístocles, obrigado pelo pedido e pelo agradecimento. Temos também aqui a Maria Helena de Castro,
que agradece as bênçãos recebidas pelo Senhor, né? E pede oração pela família dela, né? Os filhos dela, o George e Helena, e também pelo irmão Sérgio, irmão dela, né? Os Sérgio e Edson, todos familiares também. Nós oraremos também pela sua família, os seus irmãos e seus filhos, Maria Helena. Temos também aqui a Mônica, que pede oração pela sua vida espiritual, né? Pela família dela também. E as famílias que estão em luto, né? Não são poucas as famílias que estão em luto nesses dias de pandemia. Então eu quero convidar agora para que você possa curvar sua fronte mais uma vez, para que a gente possa orar por cada pedido aqui. Curve sua fronte. Amantíssimo Deus, aqui o seu povo clama, faz inúmeros pedidos, Pai. Pede por família, por amigos, pede por filhos, Pai, para que o Senhor possa estar ajudando-os, curando-os, abençoando-os. Pai querido, nós vivemos em dias muito difíceis, dias que vidas são ceifadas, vidas são perdidas, Pai, por conta dessa doença. Temos aqui muitos pedidos por familiares e amigos que vêm enfrentando, Pai, essas dificuldades. Pessoas de todas as classes sociais, de várias religiões, denominações também. Ninguém, Pai, tem escapado da fúria dessa doença. Porém, hoje, aqui agora, clamamos a Ti. Clamamos a Ti para que o Senhor tenha misericórdia de nós. A gente, Pai, tem vivido dias difíceis, onde a cura também tem sido difícil, mas queremos clamar a Ti para que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos proteger, Pai. A gente sabe que a Sua vontade, os Seus planos para a nossa vida, somente o Senhor conhece. A gente não sabe o que o Senhor tem reservado para cada um de nós, para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas a qual nós gostamos. Porém, nós clamamos a Ti com um coração sincero, para que o Senhor possa, para essas pessoas que estão enfrentando, seja na internação, seja enfrentando um luto pela perda de um ente querido, para que o Senhor possa confortar o coração, lhe dar ânimo, motivação e confiança em Ti. É muito difícil, Pai, ter às vezes a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco quando enfrentamos dias de luta e quando às vezes enfrentamos uma temporária derrota, mas nós temos a certeza que essa guerra não acabou e não acabará aqui. Essa guerra só terá fim quando o Senhor voltar e nos levar contigo para os céus. E essa volta está cada dia mais perto. E um dos sinais da sua breve volta são essas coisas que estão acontecendo. Pai querido, nesse momento eu clamo por cada pedido aqui, para que o Santo Espírito atue no coração dessas pessoas, lhe confortando, dando-lhe certeza de que o Senhor está com eles e com as famílias e com as pessoas às quais eles pediram oração. Pai querido, também peço por mim, pela igreja, pelo nosso distrito, para que as pessoas, os membros, os visitantes, todas as pessoas, nossas famílias, também possam estar, Pai, sempre debaixo, sob as suas asas, confiando plenamente de que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós, mesmo que sejam enfrentar dias difíceis. Nos guarde, Pai, nos livre de todo o mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui o pastor Jade, que irá trazer a mensagem, compartilhar com cada um de vocês. Mais uma vez, boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos aí mais uma vez. Claro, é sempre bom estudarmos a palavra de Deus, mas sem autorização, sem pedir que Deus se faça presente conosco, é quase como tentar estudar sem um professor auxiliar, não é mesmo? Então, por isso eu queria convidar você a clamarmos nesse momento, pedirmos para que Deus esteja presente junto conosco neste estudo. Amém? Então vamos orar.
Querido Deus, grandioso Pai, obrigado mais uma vez pelo teu amor e também pelas escrituras que o Senhor deixou a cada um de nós. Sei que mais uma vez estamos cansados nessa correria que temos aqui na vida, mas estamos aqui de vontade própria, clamando a Ti, por favor, ilumina nossa mente, envia o Espírito Santo, faça a Tua vontade em nossas vidas, e é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, por isso pegue aí a sua Bíblia, certo? Se você ainda está assistindo aí online, eu sei que vai dar uma espera de alguns minutos, mas para um pouco o vídeo, vá lá, busque a sua Bíblia, porque quando você lê a palavra de Deus ela alcança o teu coração e você sente Deus falando contigo. Se você não consegue ler, não tem problema, mas ouça com atenção aquilo que o Senhor tem para você, lembre dos versos, se possível, marque, chame alguém para marcar os textos junto com você, porque o assunto de hoje é algo muito importante. Nós vamos falar sobre Jesus e o destino do mundo. Nós sabemos, né, Jesus é aquele que restaura a nossa vida, e agora nós vamos falar sobre como que vai ser o desfecho disso. Se Deus, quando que Deus vai terminar essa transformação em mim e em você. E para que a gente possa entender um pouquinho antes dessa transformação, a história, o que vai ocorrer antes dessa transformação, nós vamos dar uma olhada nas parábolas que Jesus deixou para nós. Por isso, abra comigo no texto de Mateus, no capítulo 25, nós vamos ver do verso 1 ao 13, onde nós vamos ver uma parábola conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Então, abra a sua Bíblia, não deixe de abrir a Bíblia, ok? Vamos ler juntos aqui em Mateus capítulo 25. Conseguiu achar? Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 25. Vamos ler juntos. Diz assim, Jesus ainda utilizando uma parábola, uma história, para que a gente possa entender a realidade, ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante à história de 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. É bem interessante essa história, porque ela conta a história de um casamento, a maneira que o casamento ocorria no Médio Oriente naquele tempo. O casamento se dava quando o marido acertava então o dote da esposa, ao valor que ele deveria pagar pela esposa ao pai, e então ele ia até a casa da noiva para tomar como sua, e então voltavam juntos para sua nova morada. Esse processo de quando ele fazia o pagamento do dote, acertava o dote com o pai, e aí então ele saía encaminhado até a casa da noiva para buscá-la para sua nova morada. Esse processo, essa ida e essa volta, havia uma procissão, onde nós vimos ali as 10 virgens, que eram como as damas de honras, elas iam guiando o caminho do noivo com as suas lâmpadas, e todos eles então iam nesse percurso, neste caminho, ok? Vamos lá para o verso 2. Dessas 10, que aqui na história fala, de 10 virgens que acompanhavam ele neste caminho, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. O que é nécias? É pessoas que talvez não sejam cautelosas da maneira que deveriam ser, mas havia 5 que eram prudentes. As nécias, ao tomarem consigo as suas lâmpadas, aquelas que iluminariam o caminho, não levaram consigo azeite extra. Ok? Mas a 4, no entanto, as prudentes, além das suas lâmpadas, que iluminavam o caminho, levavam azeite extra nas vasilhas, ou seja, um outro pote com azeite extra, caso faltasse, para manter a vela acesa. E tardando o noivo, verso 5, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e então adormeceram. Mas então, o noivo, após ter demorado, eles achavam que tinha um horário para que o noivo aparecesse, mas algo ocorreu, e então o noivo, à meia-noite, ouviu-se a voz de alguém dizendo: olha, o noivo está chegando, o noivo vem vindo, saiam, se preparem para se encontrar, para estarem ao seu encontro. Verso 7, e então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, ao olhar para suas lâmpadas, falaram: poxa, está acabando, dai-nos do vosso azeite, dá um pouco do seu azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes então responderam: olha, não é bom que a gente
de vida aqui, porque senão vai faltar para o caminho. Então, para que não nos falte e a vós outras também não falte, vão lá para o mercado, vão para quem compra e para quem vende. Achem lá e compram mais óleo para que vocês possam permanecer com as lâmpadas acesas. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se então a porta. Ou seja, as prudentes, elas percorreram então o caminho com o noivo, porque o noivo já havia chegado, e então já tinham chegado no lugar da nova casa, onde seria a festa, e já haviam se fechado as portas. 11. Mais tarde, então, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, por favor, abre-nos a porta. Mas então o Senhor responde, olha, em verdade, eu digo que não vos conheço. E então, por fim, Jesus termina dando um conselho a todos, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Precisamos estar preparados para aquilo que pode vir a qualquer momento. Nessa história, nós podemos ver algumas coisas interessantes, certo? Vamos marcar aqui alguns pontos na parábola das 10 virgens que podemos ver que realmente nos ajudam a entender a situação do povo cristão aguardando a vinda do noivo, que seria Jesus Cristo, a volta de Jesus. Precisamos entender que todas as virgens foram convidadas, certo? As 10. Todas elas foram convidadas, eram para estar participando, e da mesma maneira todos nós, como somos cristãos, somos convidados a aguardarmos a volta de Cristo Jesus. Recebemos todos a promessa de que teremos uma nova morada. É interessante também lembrar de que todas eram virgens, todas eram dedicadas, todas estavam propícias, certo? Dedicadas para aquele momento. Todas elas também adormeceram. Todas ali, veio o sono, veio o problema, mas nem todas se prepararam, certo? Nem todas estavam preparadas para algo imprevisto. E por último, o que é mais interessante é que 5 delas não conheciam o noivo. Então, às vezes é interessante porque, se a gente trazer para a vida cristã, eu posso ter sido convidado por Deus, eu posso aparentar um cristão, eu posso, e assim como todo cristão, ainda viver as minhas dificuldades, mas eu posso ser muito semelhante com aqueles que são prudentes, mas se eu não conheço o noivo, se eu não estou disposto a ter um relacionamento com ele, se eu não estou preparado para qualquer dificuldade, se eu não estou ali atento para quando ele virá, eu posso sim ser aquele que ficarei para o lado de fora. É isso mais ou menos que nós vemos. É claro que várias coisas podem ser aprendidas através dessa parábola, mas a principal é de que se não vigiarmos para o tempo certo, podemos esquecer do nosso verdadeiro objetivo como cristãos, podemos perder a vontade e o estímulo para estarmos preparados no momento correto. Vamos lá para as perguntas. Nossa primeira pergunta de hoje é, considerando essa questão da volta de Jesus, qual que é a promessa registrada ali no livro de João, no capítulo 14? O que Jesus prometeu para nós sobre a sua volta? E nós vemos então, do verso 1 ao 3, ali do lado, ali Jesus fala para todos os discípulos, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem preocupados. Credes em Deus e também crede em mim. Ou seja, creiam em Deus e creiam em Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já teria dito. Ou seja, Deus não está dizendo, eu tenho morada para poucos. Deus está dizendo, eu tenho morada para todos. O problema não está na falta de espaço no céu. O problema está na nossa escolha. Certo? Então, continuamos. Vou preparar-vos lugar. Deus já falou, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Deus ele convida a gente para ter um relacionamento onde nós estaremos junto com ele, onde ele estiver. E a promessa então que ele fala é que ele voltará
outra vez para nos buscar. Podemos perceber que Jesus não é aquele que nos promete bênçãos materiais, muito menos excesso de saúde, dizer que nada de mal vai nos acontecer, que nenhuma doença vai nos afligir. Essas não são as promessas de Jesus. Jesus fala que no mundo teremos aflições. Ele também fala que, infelizmente, muitos irão dormir no pó da terra, mas ele promete de que ele virá para nos buscar, ele virá para nos dar vida eterna. Cabe a cada um de nós crer em Deus e crer também em Cristo Jesus. Segunda pergunta: como que devemos considerar, então, a promessa da volta de Jesus? Certo? Em Tito 2,13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, quando somos cristãos, corremos o risco de entender que Jesus vai voltar, mas caímos, às vezes, no que parece uma sonolência. Todos nós, em algum momento da nossa vida, caímos na sonolência. Geralmente o cristão ele tem aquele momento em que ele encontrou com Cristo, em que ele tem vontade de falar das boas novas, mas os cuidados da vida, às vezes, vão fazendo com que ele perca o foco, que ele não tenha mais aquele desejo de falar da volta de Jesus, ele já continua levando a sua vida como se talvez a volta de Jesus nem fosse real. Então, na verdade, Jesus ele convida todos nós a fazermos parte desse processo da pregação do Evangelho também. Temos que tomar cuidado para que sempre estejamos ali lembrando e ainda cheios de vigor e com desejo de falar das boas novas, lembrando que o nosso objetivo aqui na Terra é representar a Cristo, é fazer com que em breve todos possam estar em harmonia mais uma vez através da vida eterna que Jesus Cristo nos oferece. Então, a volta, nós devemos sempre considerar a volta de Jesus como algo real na nossa vida, como algo interessante, como algo que é bendito, como algo que realmente faz parte da nossa vida na prática também. Vamos adiante. Como Jesus virá, então, pela segunda vez? A primeira vez que ele veio foi quando ele veio em carne e osso, certo? E viveu aqui na terra. Mas então, ele morre por cada um de nós, ele dá a sua vida por nós e promete que voltará uma segunda vez. E como será essa segunda vez? Nós podemos ver a resposta em vários versos da Bíblia, mas vamos tomar em especial Mateus capítulo 24, no verso 30, que diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão então o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então nós vemos que Jesus Cristo é aquele que virá de forma real, nas nuvens do céu, e ele virá com poder e grande glória, certo? Vamos passar aqui juntos. Então a gente vê que Jesus ele não vem de forma secreta e ele também não vem como mendigo. É claro que algumas músicas e algumas crenças que têm se espalhado falam que vamos tratar bem essa pessoa porque essa pessoa pode ser Jesus disfarçada. Não, de maneira nenhuma. Jesus é aquele que fala que nós devemos cuidar de todos, devemos cuidar sim do pobre, do nu, do desabrigado, assim como cuidaríamos dele, porque são seus filhos, são aqueles que ele ama. Então, é claro, se eu gosto de você, vou cuidar bem do seu filho. Se você é pai, se você é mãe, você vai entender isso. Porque nós nos sentimos amados quando alguém cuida dos nossos filhos e tem um amor demonstrado a eles. E é isso que Jesus quer dizer. Jesus não é aquele que se fantasia de mendigo, esperando para tirar alguma, para ver se você é digno de algo, se você vai ajudá-lo ou não. Jesus não faz isso. Nesse momento ele é nosso sumo sacerdote lá no céu, como vimos no estudo passado. Então nós vemos aqui que a sua volta será nas nuvens do céu, não será de forma secreta e ele não está aqui na terra como mendigo, certo? Jesus ele está no céu. Quem está conosco aqui é o Consolador, por isso que Jesus disse, enviarei-vos outro Consolador. Jesus nos enviou o Espírito Santo para permanecer conosco. Através do Espírito Santo temos sim o amor de Jesus e o contato com ele até os últimos dias. Certo? Mas encontraremos com ele somente nas nuvens, pessoalmente, cara a cara com Jesus. Vamos lá para a quarta pergunta. E quantas pessoas verão o seu glorioso retorno? Diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá,
até os mesmos que os trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, assim será. Amém? Que assim seja. Então nós vemos assim, todo mundo vai ver Jesus. Quem já morreu, quem era bom, quem era mal. Claro, talvez em tempos diferentes, nós vamos estudar um pouco mais adiante. Alguns o verão agora na sua segunda vinda, outros o verão no final. Se você tem alguma dúvida aí, ficou uma curiosidade, continua assistindo, acompanhando conosco, nós veremos que existem tempos diferentes, mas todo olho o verá. Todo mundo na terra que estiver vivo o verá junto, e todos aqueles que também não serão salvos o verão juntos. E nós vamos entender cada vez mais quando formos estudando aqui na Bíblia. Se você quer saber a resposta, continua de olho aí junto com a gente. Então a resposta, quantos verão o seu glorioso retorno? Somente os que têm fé? Não, na verdade a resposta é todos o verão. 5. Qual será o propósito da volta de Jesus? Por que Jesus vem para nos buscar? Primeiro, é claro, nós temos a questão da salvação, mas nós vemos lá que porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, ele apresenta a glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele vem aqui, certo, para mostrar a glória de seu Pai e também para dar a cada um conforme as suas obras. Aqueles que realmente confiaram nele, aqueles que o seguiram, estes então receberão a vida eterna junto com ele. Aqueles que escolheram seguir a própria vida, assim lhes será permitido. Então, aquela vida que eles utilizaram, infelizmente eles não poderão receber a vida eterna que só provém de Cristo. Cristo deu essa oferta para eles. Se esses não o receberam, então infelizmente deixarão de viver junto com toda a destruição da terra. Mas vamos continuar então. Sexta pergunta. O que vai acontecer com aqueles que já tiverem morrido, mas que foram fiéis a Deus? Aqueles que eram fiéis, mas já estão mortos. Vamos ler juntos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Ainda no Novo Testamento, vamos adiante até a carta de 1 Tessalonicenses. Passa Colossenses, chega em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 16. Aqui já há um subtítulo escrito: A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que é os que dormem? Assim como Jesus havia falado a respeito de Lázaro, Lázaro dorme, significa aqueles que morreram. Certo? Aqueles que descansaram. Então Deus fala assim, olha, aqui o apóstolo Paulo fala para todos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já estão mortos, para que não vos entristecerdes como os demais. Eu não quero que vocês fiquem tristes por aqueles que já morreram, porque geralmente quem fica triste por isso é porque não tem esperança. É claro, a tristeza que Paulo está falando aqui não é a tristeza da perda. Nós ficamos chateados, ficamos tristes porque ficamos com saudade daquelas pessoas que perdemos. Mas todos nós, como cristãos, temos uma esperança maior. Sabemos que no dia do Senhor seremos ressuscitados e teremos uma vida eterna. Então, não vemos como perda, vemos como um até logo. Sabemos que em breve nos encontraremos nas alturas. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, se cremos em Jesus Cristo, se cremos em Deus, nós vemos que Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, nos trará, mais uma vez, a sua companhia, até mesmo aqueles que já morreram. Ele continua dizendo, verso 15, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, ou seja, os apóstolos declarando em nome de Deus, na palavra de Deus isso, nós os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, ou seja, aqueles que ficarem vivos até a volta de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. É muito interessante. Aqueles que estão vivos, no momento em que Jesus voltar, de maneira nenhuma vai na frente de quem já morreu. Ninguém vai na frente, todos vamos juntos. Verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no momento em que Jesus Cristo vem para a terra,
No momento em que ele vem pela segunda vez nas alturas, toca então, dada a voz do arcanjo das trombetas, e então os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, ou seja, todos aqueles que acreditaram em Jesus e já estão mortos, esses vão ressuscitar primeiro. Depois disso, nós, os vivos, ou seja, aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus, os que ficarem serão arrebatados juntamente com eles, ou seja, eles e os anjos serão levados até as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vemos que Deus é aquele que fala, os mortos eles vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos juntos, ou aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus, todos esses juntos, todos eles em companhia uns dos outros, serão arrebatados, levados juntos, certo? Até as alturas, para o encontro do Senhor. Então nós vamos entender aqui, o que acontece com os que estiverem morrido fiéis a Deus? Mesma coisa que nós, todos iremos juntos ao céu, estes serão ressuscitados e nós seremos transformados e levados juntos ao céu. Próxima pergunta. O que acontecerá com todos os justos? Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lemos o verso 17. Como vimos, né, que nós, os vivos, também seremos levados juntamente, ok? Vamos para o próximo, 8. De que precisamos nos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus? Como é que a gente pode lembrar daquilo que Deus... Porque às vezes a gente fica incomodado. Poxa, será que Deus não está demorando? Será que é complicado? A gente fica pensando, poxa, já faz mais de 2000 anos, será que eu vou permanecer firme? Eu estou agora com Cristo, mas a demora está sendo grande, estou sofrendo demais. E aí Deus também nos fala, filho, eu peço que vocês sempre carreguem isso no coração e lembrem da minha promessa. Nós vemos isso em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 8 ao 10, e diz o seguinte: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Lembrem sempre disso. Ou seja, o apóstolo Pedro aqui, falando para você aqui, filho, tem uma coisa que eu não quero que você esqueça. Eu sei que talvez você já possa ter passado por alguma dificuldade, às vezes você esqueceu daquilo que Deus tem feito na sua vida, mas Pedro aqui faz um apelo para mim e para você. Ele fala assim, não esquece disso, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus tem o seu tempo, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é aquele que na sua sabedoria sabe o tempo certo para cada uma das coisas. Nós geralmente somos apressados, afobados, queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Mas Deus, ele é sábio. Ele leva em consideração coisas e detalhes que você não faz ideia. Porque ele conhece todos os fios de cabelo, ele sabe quando cada um dos seus fios de cabelo cai. Então imagina só conhecer isso de toda a criação, de toda a humanidade, de cada animal, de cada partícula. É algo que Deus ele conhece algo muito, muito além do que você. Onde estávamos nós quando Deus fez todas as coisas? Verso 9, ele nos diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Deus não está atrasado, nem demorando muito como alguns pensam. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, paciente conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você pode ter chegado ao arrependimento, mas Deus ele quer que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecê-lo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, será uma surpresa, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, o dia que Jesus voltar vai ser uma surpresa, nenhum de nós sabe, mas no momento correto, onde todos tiveram a oportunidade, ele virá para nos buscar. Então precisamos lembrar que para Deus, o conhecimento de Deus é muito além do que pensamos. A sabedoria de Deus é muito fantástica. Quem somos nós para conhecermos todos os mistérios da criação? Então confiemos no Senhor, ele é aquele que sabe o tempo certo e ele não tardará. O que precisamos entender além disso? Aprendemos um pouco dessas questões, mas há também outros pontos que devemos levar em consideração. E eu gostaria de colocar para você que você possa estudar mais adiante.
ok? Estes estudos aqui são excelentes para que você possa fazer na sua casa. Se você for assistir a segunda, a terceira vez esse estudo, pare, dê uma olhada nessas passagens e veja outros pontos que são importantes para aprendermos acerca da volta de Jesus. E se quiser aprender mais ainda, continue acompanhando conosco. Nos próximos estudos aprenderemos mais ainda. Mas o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Primeiro, lembramos de alguns detalhes. Veremos e ouviremos tudo. Se você quiser mais detalhes, veja lá em 1 Tessalonicenses 4, como lemos do 16 ao 18. Segundo ponto, Jesus vem, todos vamos ver, todos vamos ouvir. Mas Jesus também retribuirá a cada um conforme as suas obras, que fomos o que vimos lá em Mateus. Terceiro ponto, os que amam a vinda de Jesus receberão uma coroa de justiça. Deus é aquele que, ele se fez nossa justiça, e quando nós amamos a Jesus e entregamos a nossa vida para Ele, é Ele quem nos coroa então com a sua justiça. E que sinais eu posso ficar atento a respeito da volta de Jesus? Vamos estudar alguns deles adiante, mas já coloco alguns aqui de antemão para vocês. Primeiro ponto que precisamos lembrar: a pregação do Evangelho por todo mundo. O Evangelho de Deus será pregado por todo mundo. E essa obra, ela também, Deus nos dá a oportunidade de participar dela. Ele nos utiliza como seus instrumentos para levar a palavra a todos aqueles que precisam. Segundo ponto, no fim dos tempos, a decadência moral no mundo será absurda, assim como foi nos tempos de Noé, assim como foi em Sodoma e Gomorra, nos tempos de Ló também. Nós vemos ali, teremos essa decadência moral no mundo, que também já ocorre. Os acontecimentos descritos em Daniel também irão acontecer. Vemos lá em Daniel capítulo 12 que tudo aquilo que foi dito nas suas profecias acerca dos animais que ele viu e tudo mais, estas coisas estão designadas para o tempo do fim, nem mesmo Daniel havia entendido. Nós iremos estudar mais à frente a respeito das profecias de Daniel, lembre disso. Então, para entender as coisas que acontecerão antes do tempo do fim, preciso também entender as profecias de Daniel. E por fim, precisamos lembrar sobre a chuva serôdia, porque quando conhecemos a Deus, Deus é aquele que nos transforma em novas pessoas e promete o recebimento do Espírito Santo, para que nós tenhamos poder, capacidade de levar adiante, a cumprir aquilo que Deus espera de cada um de nós. É claro que às vezes a gente fica preocupado, será que eu sou digno? Será que eu consigo? Será que eu tenho habilidade suficiente para levar a palavra de Deus? E Deus fala, não se preocupa, meu filho. Busca as coisas de Deus em primeiro lugar e o resto será acrescentado. Eu enviarei a vocês o Espírito Santo e os jovens então profetizarão, os velhos terão visões, os jovens irão pregar o Evangelho. Então nós vemos o quê? Que teremos também o apoio do Espírito Santo, que é o nosso protetor também aqui na terra, aquele que é o nosso consolador e vai trabalhar no nosso coração, nos deixando preparados para esses eventos finais. Qual que é o nosso compromisso de fé vendo esses ensinos bíblicos, estudando cada um destes pontos? Eu convido você deseja se preparar para encontrar Jesus quando ele vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eu tenho um desejo muito grande, amigos, de colocar isso em realidade na minha vida. Eu tenho um desejo muito grande de ver todos aqueles que conheço junto comigo no céu. E tenho um desejo também de conhecer você. Talvez eu não tenha a oportunidade de conhecer você aqui nessa terra, mas quando estivermos no céu, teremos a oportunidade de sentarmos juntos e conversarmos, contarmos aventuras que passamos aqui, contarmos um pouquinho das dificuldades também, mas talvez nem lembremos mais das dificuldades de tantas coisas boas que teremos para fazer juntos no céu, não é mesmo? E eu tenho esse desejo. Se você também tem esse compromisso, faça esse compromisso com Jesus. Aceite, então, estudar mais e se preparar para encontrar Jesus no céu quando ele vier. E aqui, deixo aqui para vocês alguns versos para estudarmos, ok? Nós vemos ali um para cada dia, certo? Hoje é dia 19, amanhã é dia 20. Então, você para aí o vídeo, tira um print se você quiser, ou peça para alguém tirar o print, ou só copia a mão mesmo, dá um pause, copia ali os versos. Esses são versos para você estudar sobre este tema durante cada um dos dias. Amanhã é dia 20, você estará estudando então Jó 19,
verso 25 e 26, e assim por diante. A cada dia tem um verso aqui que você pode meditar de manhã, você pode ser na pausa, no seu almoço, antes de dormir, quando você tiver um tempinho, seja 1 ou 2 minutos, você pode pegar um destes versos aqui para meditar e pensar a respeito deste assunto e aprender mais do que Deus tem para você. E por fim, nós vemos aqui algumas lições sobre relacionamento, certo? O que Jesus quer quando Ele quer nos dar um relacionamento? Que relacionamento que Ele quer que tenhamos com Ele e com os outros? Aquele que dá testemunho diz estas coisas: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Como que essa promessa pode ajudar a mim e a você a enfrentar os nossos sofrimentos, dúvidas e desânimo? É difícil porque precisamos ter um relacionamento com Cristo para superar as nossas dificuldades e lembrarmos de que não é este mundo que tem todos os objetivos da nossa vida. Não fomos feitos para simplesmente conquistarmos pequenas conquistas neste mundo. Fomos feitos aqui como passageiros, como embaixadores do Senhor, preparados para uma terra eterna, para uma vida eterna de bênçãos e harmonia. Não fui preparado para este lugar. Isso nos ajuda a enfrentar cada dia as dificuldades. E gostaria então de compartilhar o que pensa com alguém do seu grupo, da igreja, com um amigo. É muito bom você compartilhar essa esperança com os seus colegas, com os seus amigos da igreja, com os seus amigos que não são da igreja, principalmente, para que possam conhecer a respeito deste relacionamento que Jesus oferece para nós. E qual que é a nossa missão? Diz lá então Mateus 24, 14, que o evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então cabe a mim e você, eu posso talvez não conseguir ir a todo mundo, mas eu posso fazer a minha parte cuidando daqueles que moram ao redor de mim. Então ore com os seus amigos, compartilhe essa promessa com eles, fale a respeito do que você tem estudado para as pessoas. E para você que tem gostado dos estudos e queira aprender mais, e poxa, eu queria tanto aprender, queria tanto conversar mais sobre essas coisas, e talvez não consiga conversar comigo, às vezes a gente fica com vontade de visitar uma igreja para conversar sobre esses assuntos. Talvez você já tenha pensado sobre a questão de visitar uma igreja adventista e não sabe como encontrar, se tem alguma na sua cidade. E eu queria mostrar para você que existe um site chamado Encontre uma Igreja. O site encontreumaigreja.com.br, é um portal ali planejado, você mostra ali a sua cidade, qual é o seu bairro, e ali, através deste site, eles lhe mostram quais são as igrejas adventistas mais próximas, que você pode tirar suas dúvidas, conversar com as pessoas. Então, se você tem desejo de visitar a igreja, fica aqui a dica, certo? Entre neste site e encontre uma igreja na qual você também possa participar e compartilhar sobre os pensamentos, tirar as suas dúvidas e fazer amizades que provavelmente serão eternas. Serão amizades que você poderá desfrutar até a eternidade junto com Jesus Cristo no céu. Amigos, esse é o meu desejo, não só para aqui na terra, o meu desejo para todos vocês, um desejo para todos nós, para que estejamos juntos no céu. Eu tenho certeza que Deus é aquele que nos quer unidos como uma família, que tenhamos os mesmos objetivos no coração, o objetivo de, por fim, terminar o pecado e vivermos, então, conforme a vontade do Senhor, para desfrutarmos de uma verdadeira alegria que só Ele oferece. Se você tem esse desejo dentro do coração e está lutando para ter uma transformação de vida, eu sei que não é fácil, mas eu sei também que Jesus pode te dar força. E é por isso que eu te convido nesse momento, para fecharmos os nossos olhos e conversarmos com o nosso Pai, pedindo para que Ele nos dê força para esses momentos que estamos passando. Oremos. Grandioso Deus, Pai eterno, obrigado mais uma vez pelo Teu eterno amor, pela Tua simpatia, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência e por toda a sabedoria que só o Senhor tem. Nos perdoa, Pai, às vezes pela nossa ansiedade, nos perdoa porque não temos fé de que o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Por isso, nesse momento, queremos mais uma vez entregar todos os nossos problemas em Tuas mãos e saber que o Senhor é aquele que traz solução para cada um deles, e no tempo certo, não no nosso tempo. Por favor, nos dá essa paz, esse descanso, essa confiança, que assim como a criança tem nos seus pais, que possamos ter essa confiança no Teu trabalho, na Tua obra, e saber que o Senhor é aquele que no devido momento nos dará tudo o que precisamos. Nesse momento, Pai,
Clamamos também por todos aqueles que estão passando por dificuldades. Sabemos que vivemos num tempo tão complicado quanto esse da pandemia. Mas também entendemos, Pai, que o Senhor não nos fez para viver eternamente neste mundo de sofrimento e pecado. Entendemos que o Senhor tem algo muito melhor para cada um de nós e aceitamos a Tua vontade. Que possamos entender, Pai, que tanto aqueles que descansaram em Ti, como nós que estamos aqui entregando as nossas vidas, recebemos a mesma promessa, de que um dia todos estaremos juntos ao Senhor pela eternidade. Obrigado pelo Teu amor, nos acompanha, nos protege a cada dia, e é o que te pedimos pelo poder e pela graça de Cristo Jesus. Amém. Amigo, eu sei que é difícil, sei que não está sendo fácil esse tempo que estamos passando, mas descansa no Senhor e saiba que no momento certo as respostas virão. Continue estudando a Bíblia e eu espero você aqui na quarta-feira que vem. Que Deus te abençoe. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.